Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou tratar de uma proposta de um novo conceito de socialismo, que teria o rótulo de socialismo democrático, mas que se diferencia da social-democracia, que seria a proposta, de se conseguir um estado de bem-estar social dentro do modo de produção capitalista, por meio de reformas. E também se diferencia das propostas ortodoxas do marxismo, que a gente poderia chamar do comunismo, que seria a ideia de abolição de classes sociais, e transição do modo de produção capitalista para um outro modo de produção que cujas características não foram totalmente definidas, completamente definidas, mas que historicamente as tentativas de realizar isso descambaram no chamado socialismo real, que foi uma experiência que na maior parte dos países foi considerada mal sucedida pelo próprio povo, que apoiou um retorno ao modo de produção capitalista ou algum tipo de abertura ou de flexibilização da ideia ortodoxa tomada com todo o seu rigor. Então, esse comunismo praticamente não foi realizado de uma forma completa, mas eu quero recusar os próprios princípios da transformação social que estão na base desse comunismo ortodoxo, e também recusar as ideias, as propostas transformistas, de melhorar a situação do povo por meio de reformas dentro do capitalismo. Então, o que nos restaria? Nos restaria um caminho do meio, digamos assim, uma terceira abordagem, que seria o que eu estou chamando de socialismo democrático. E ela parte de algumas premissas que são diferentes, tanto dos que defendem a reforma do capitalismo, quanto dos que defendem a transição socialista para o comunismo dentro dos moldes ortodoxos. A diferença vem basicamente do meu entendimento sobre a estrutura da sociedade, não só no capitalismo, mas já no feudalismo, como funciona a organização social a partir do papel do Estado. Essa concepção, ela emerge na atualidade junto com a teoria monetária moderna, a chamada teoria monetária moderna, que é a ideia de que o privilégio do Estado Federal de emissão do dinheiro e de poder distribuir esse dinheiro segundo critérios que eu considero até o momento arbitrários, que acabam favorecendo um certo grupo da sociedade. Isso gera estruturas sociais desiguais, não só no capitalismo, mas já no feudalismo. Já na Inglaterra aí do século X, XI, nós já temos a formação do tesouro, a emissão da moeda pelo Estado, e os caminhos que esse dinheiro chega na sociedade, eles determinam uma desigualdade, uma grande desigualdade econômica e social. Então a minha proposta é que, para a gente transformar essa sociedade desigual, para reduzir a desigualdade, para erradicar a pobreza, a miséria, para fazer com que as pessoas não precisem mais se vender para outras para sobreviver, para acabar com a exploração do ser humano pelo ser humano, que é típica do capitalismo, a gente precisa alterar o modo como o dinheiro chega nas pessoas, através de um uso da tecnologia da informação. Nós temos o dinheiro digital, nós temos a possibilidade, então, do Estado criar nos bancos públicos contas para todos os cidadãos, e os cidadãos receberem uma renda básica, todos os cidadãos receberem uma renda básica necessária para suprir a sua sobrevivência. Então as pessoas não precisariam mais se preocupar
com a sobrevivência pura e simples e poderiam então se engajar em outras formas de trabalho, de criatividade, né? Então isso abriria um processo de transição para um outro tipo de sociedade que eu chamo de socialismo democrático, que seria uma sociedade em que continua existindo o mercado, a lei de oferta e procura não pode ser revogada, mesmo que se queira, né? E continuaria existindo o mercado, continuaria havendo desigualdade social, mas sem os extremos que o capitalismo gera, né? Então haveria um patamar mínimo de dignidade para todo ser humano. Acima dele, é claro que haveria pessoas que, por seu mérito, por sua contribuição para a sociedade, por seu trabalho, por sua produtividade, por sua criatividade, né, no caso da arte, essas pessoas teriam uma recompensa maior em termos monetários e pelo seu próprio esforço do que as outras que não se dedicam, certo? Isso aí continuaria perfeitamente existindo, né? Então, o que se definiria, o que seria então o socialismo? O socialismo não seria a abolição das classes sociais e também não seria, né, a destruição do mercado, né? Não se pode destruir a lei da oferta e da procura, que determina o preço, né, dos produtos. O que se pode fazer, e que seria a essência do socialismo democrático, seria mudar o modo de atuação do Estado, certo? Como o Estado estrutura a sociedade através do dinheiro. Então essa aqui é a ideia básica do socialismo democrático, a gente possibilitar que as pessoas tenham autonomia financeira para viver suas vidas, fazer suas opções dentro da sua liberdade, da sua vontade, certo? É claro que a liberdade não é total, né? Para determinados empreendimentos é preciso uma quantidade de capital que as pessoas individualmente não vão ter, mas elas podem se associar, formar cooperativas, obter financiamentos de bancos públicos e empreender. Quer dizer, todo trabalhador pode também, nessa situação, poderá também ser um empreendedor e pelo seu trabalho, sua contribuição para a sociedade, poderá, né, obter ganhos materiais. Então, né, deixa de existir essa ideia de uma sociedade comunista em que todo mundo vai receber o mesmo salário, vai ter a mesma renda, né, independentemente do seu esforço. Isso aí realmente não funciona, né? Então vai continuar existindo uma correspondência entre o trabalho, a contribuição que a pessoa faz para a sociedade, a sua criatividade, o seu esforço e a recompensa que a sociedade dá para essa pessoa na forma de uma renda ou de um ganho, certo? Continuaria existindo um modo de produção capitalista? Eu entendo que não, porque o modo de produção capitalista é baseado na exploração do trabalho. A partir do momento em que as pessoas têm condições de não serem exploradas, elas não precisam, a partir do momento que elas não precisarem mais vender a sua força de trabalho para sobreviver, nós não temos mais um modo de produção capitalista. Então nós vamos ter uma transição para um modo de produção diferente, né? Mas o que caracteriza esse modo de produção nós ainda não sabemos exatamente, né? Tomando como exemplo a China, né? Seria talvez o que tem sido chamado de socialismo de mercado. Mas na minha proposta de socialismo democrático, o socialismo não se refere ao modo de produção, se refere ao modo de atuação do Estado. Porque no capitalismo o Estado ele é apenas regulador, né, da concorrência. Então, né, por exemplo, para se evitar o monopólio ou para se evitar que as pessoas fiquem num desamparo total, no caso de invalidez, velhice, etc. Então nós temos um Estado assistencial também, mas muito, muito limitado. Nós não temos no capitalismo, né, um Estado distribuidor de renda. Isso foi praticamente vetado, né, pelo neoliberalismo, porque, né, o estado de bem-estar que decorreu das medidas keynesianas após a Segunda Grande Guerra, né, gerou uma situação em que o Estado estava promovendo o bem-estar das pessoas através de uma série de serviços, né, de
de implementação de obras de infraestrutura que permitiram uma melhor qualidade de vida para a população. Mas isso se deu às custas do endividamento do Estado. E esse endividamento foi interpretado como algo ilegítimo, algo proibido, né? Como se o Estado fosse uma empresa particular que só poderia gastar aquilo que arrecada na forma de impostos. Então essa ideia imperou nos últimos 40 anos, a partir, né, da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan. Esse tipo de ideologia tomou conta até de partidos de centro-esquerda que chegaram ao poder e que passaram a evitar, né, o endividamento público, né? Houve uma espécie de um terrorismo, né, de que se a dívida pública chegasse perto ao valor do PIB anual, né, então que haveria o caos econômico, certo? E isso é errado, é uma ideologia, né, que faz parte do próprio modo de funcionamento do capitalismo, né, em que o Estado não pode assumir esse papel de distribuição de renda, né? Então, quando a gente bate de frente contra esse neoliberalismo e diz que não, o Estado pode emitir à vontade dinheiro, né? E se isso for bem feito, se for aplicado no sistema produtivo, isso não vai gerar inflação, isso vai gerar até uma deflação, porque aumentando a oferta de produtos de consumo popular, certo, o preço desses produtos vai cair. É a lei da oferta e da procura, tem que ser aplicada aí também, né? A lei da oferta e da procura não é só para defender o capitalismo, é uma lei que existe na sociedade e que, em última análise, ela vem das próprias relações entre os seres vivos nos ecossistemas, né? Embora, é claro que é numa outra dimensão, porque aí nós não temos preço, né, de mercadorias, etc. Mas é uma, digamos assim, uma versão para a sociedade humana de um princípio que está, de certa maneira, já na chamada lei do uso e desuso, né? Que funciona, por exemplo, para a gente entender como é que funciona, para a gente entender o cérebro, por exemplo, né? A teoria do Donald Hebb, né? Os neurônios que se associam e que funcionam juntos, eles criam conexões. Aqueles que não se associam, não criam conexões, eles têm um menor peso dentro do sistema, né? Então, é um princípio muito amplo, né? A lei da oferta e da procura. Na ideia que eu tenho, né, de sociedade socialista, democrática, esse princípio, evidentemente, continua vigente, certo? Então, continuará existindo diferenciais, né, em termos dos valores atribuídos àquilo que as pessoas fazem, ao produto dos seus trabalhos, né, e ao valor que as pessoas conseguem ao vender esses produtos, e isso gera um diferencial em termos de renda para as pessoas. Isso continua existindo, isso não tem como se alterar. O que se altera é o papel do Estado, porque na visão neoliberal, que me parece ser uma consequência praticamente necessária para a continuidade do capitalismo, né? Na visão neoliberal, o Estado não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele está solapando o próprio mecanismo do capitalismo. Então, o que acontece com uma continuada aplicação dessa ideologia neoliberal? Acontece a recessão e a sociedade entra numa espécie de canibalismo, que já existe há um certo tempo. A gente pode entender o próprio nazismo, o nazifascismo, como um canibalismo, que a sociedade, atacando assim um setor dela, né, canibalizando, por exemplo, os judeus, que eram ricos, né, para tomar a riqueza dos judeus e fazer guerras que vai matar um monte de gente. Quer dizer, é outra forma de canibalizar. Então, o neoliberalismo leva um beco sem saída, né, da crise capitalista, crises até clássicas, né, em termos aí das previsões do marxismo, né? E a falta de solução, né, gera esse canibalismo. Qual que foi a solução que foi encontrada no reformismo, né? Foi
a proposta de política econômica de Keynes, né? Só que ela levaria, né, a um conceito de Estado e de emissão de moeda diferentes, que chega um ponto que isso é incompatível com o capitalismo, né? Um Estado realmente soberano que emite sua moeda e a distribui segundo critérios de justiça social, isso é incompatível com o capitalismo. As grandes corporações, as empresas, os grandes capitalistas, eles precisam ter um acesso privilegiado ao dinheiro para manter os seus investimentos e altos lucros, né? A parceria com o Estado, muitas vezes feita de forma ilegítima, é essencial para o capitalismo, né? Os Estados nacionais, eles apoiam, né, aqueles campeões, né, como se disse aqui na época da Dilma, né, apoiam aquelas corporações, aqueles conglomerados, né, bancários, financeiros e empresariais, desde o setor primário, né, do agronegócio, a pecuária de grande escala, né, passando pela indústria e até o setor de serviços, né, em que nós temos hoje, né, uma expansão muito grande na área aí das telecomunicações, né, com a internet, as redes sociais e tudo mais, né, isso tudo aí acontece com o apoio financeiro do Estado para determinados grupos que estão em conluio com os governantes. Então o Estado, ele apoia financeiramente quem já é rico, em poucas palavras, certo? E o dinheiro nunca chega no pobre. Então, implementar a renda básica, quer dizer, implementar uma moeda digital, contas dos cidadãos nos bancos públicos e, né, uma renda mensal que o cidadão vai receber na sua conta diretamente do Estado, quer dizer, o dinheiro é emitido e vai direto para a conta do cidadão, você está mudando o modo de distribuição do dinheiro. O dinheiro não vai mais só para aquela meia dúzia de privilegiados, o dinheiro vai para todo mundo. Então isso é a chave para mudar, para superar o aumento progressivo da desigualdade de que nos fala Thomas Piketty e que hoje em dia é uma política da própria ONU, né? United Nations. Nós temos essa política de é necessário reduzir a desigualdade, isso está ligado com a crise ambiental, está ligado com a crise sanitária, né? Nós vivemos uma grande crise, vários fatores interligados, né? E qual a chave para a gente começar a sair disso e transitar, entrar na transição para um outro modelo de sociedade? Eu concordo totalmente com o Guy Standing, da Universidade de Londres, né, que tem livros sobre renda básica e que ele fala, né, dos 8 monstros da sociedade atual, que são os 8 grandes males da sociedade atual e como a renda básica pode deflagrar um progresso de superação deles. É um processo sistêmico, não vai ser só a renda básica também, certo? Junto com a renda básica nós temos que ter outros processos na sociedade, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente aumenta o poder aquisitivo do cidadão, do povo, né, do consumidor, nós temos também que incentivar a produção dos bens que vão ser consumidos. Então, se o povo está passando fome, o Estado vai adotar uma política de fome zero, né, ou de erradicação da fome e vai, através então da renda básica, fornecer o dinheiro para as pessoas comprar comida. Tem que produzir essa comida, não pode deixar para o mercado resolver isso, né? Senão vai ter uma inflação enorme dos produtos de primeira necessidade. Ao mesmo tempo que se implanta a renda básica, tem que financiar, né, a agricultura familiar, né, cooperativas, ou mesmo empresas de grande escala que produzam os alimentos que o povo vai precisa comprar com esse dinheiro que vai ser fornecido, certo? Então isso é um princípio básico. Então, juntamente com a renda básica, é preciso ter no Estado Federal uma agência de desenvolvimento, como proposto pelo André Lara Rezende, que vai financiar a fundo perdido projetos, né, projetos empresariais no sistema produtivo para produzir aquilo que o povo precisa, né? Esse detalhe não ainda é parte, mas é perfeitamente compatível com a proposta do André Lara Rezende de produção
basicamente de comida, né, juntamente com a renda básica. Então, isso é imprescindível, porque só a renda básica ela vai aumentar a capacidade aquisitiva do consumidor, mas então precisa ter o produto para comprar, senão vai ter uma inflação em produtos de primeira necessidade, né? E há outras duas propostas que eu faço junto com os colegas, né, que seriam também oportunas, talvez até necessárias para a gente ter uma sociedade socialista democrática, né? Porque a China é um grande exemplo, mas é um grande exemplo de desenvolvimento econômico, mas é um mau exemplo de desenvolvimento político, né? Porque a democracia, eu acredito que existe um certo grau de democracia na China, mas ele é muito reduzido. A democracia lá é muito restrita e também muito dependente do Partido Comunista, né? O Partido Comunista, ele filtra a participação do povo, né? Então, de certa maneira, para as pessoas terem uma participação política bem reconhecida, elas têm que fazer parte do partido ou têm que aderir ao partido, não pode ser contra o partido. Isso, apesar de não ser o partido único, como na União Soviética, né, há outros partidos, mas isso limita muito o processo democrático. Então, eu estou propondo duas instituições, né? Uma seria chamada Bioética da Governança e a outra o Fórum Oficial Popular Online, abreviado como FOPO. A Bioética da Governança seria a partir de um processo de discussão amplo por meio de congressos ou da forma de um tipo de uma constituinte, né, que os vários setores da sociedade participariam ativamente na elaboração de um documento, se estabeleceriam os princípios que os governantes devem seguir na sua atuação, no seu comportamento, na sua conduta, enquanto governantes, certo? E, então, aqueles governantes que não seguirem esses princípios, eles seriam de alguma maneira punidos, assim como ocorre na bioética médica, né, em que o Conselho de Medicina tem o poder, né, de punição daqueles médicos que não cumprem seus deveres, né, que fazem, que têm práticas consideradas inconvenientes dentro da profissão, né? Então, os governantes, seja nível municipal, estadual, federal, né, que tiverem práticas que atentem contra a vida do povo, né, a bioética da governança seria para preservar a vida do povo. Então, frente a situações, por exemplo, de pandemia, né, se os governantes não adotam as medidas recomendadas, né, pelos especialistas, né, para preservar a vida do povo, eles poderiam sofrer punições, certo? Então a bioética da governança ela não é apenas uma ética, uma moral, ela é uma deontologia, ou seja, uma lista de deveres princípios que devem ser seguidos, né, e cuja infração levaria a penalidade, certo? Então isso nos conduz ao último tópico do FOPO, porque para que a bioética da governança não seja apenas um documento bonito, né, como a Declaração de Direitos Humanos, mas que da ONU, mas que tenha efetividade, ou seja, que tenha poder, que a sociedade tenha poder para fazer valer esses princípios, nós então precisaríamos de uma outra criação, né, que seria usando a tecnologia da informação para as pessoas interagirem entre si e com os governantes, monitorando e controlando a ação dos governantes. Então o FOPO seria isso, seria um sistema, né, usando a tecnologia da informação, a inteligência artificial de um modo construtivo, para ampliar a democracia, porque não tem como você fazer uma assembleia com todos os brasileiros, cada um votando, levantando o braço, certo? Fisicamente.
mas tem como fazer isso virtualmente, né, pela internet. Então, o FOPO seria um fórum, uma rede social do Estado, porque também a gente não pode fazer isso pelo Facebook ou pelo Instagram, porque são empresas privadas, certo? Então, o Estado precisa ter sua própria rede social. E nessa rede, então, haveria um modo de participação de todo cidadão, e para isso, né, nós temos que ter inteligência artificial, porque você imagina se fosse um fórum totalmente livre, que cada um escreve o que quiser, quantas vezes quiser, um xinga o outro, não dá, né? Então teria que ser um sistema em que, para dar uma entrada, para colocar lá uma mensagem, tem que ser dentro de tópicos, os tópicos da bioética da segurança, desculpa, os tópicos da bioética da governança, certo? Então, se fome é um tópico, né, que os governantes devem se preocupar, quer dizer, não pode ter fome, certo? Ninguém pode estar passando fome. Então, no FOPO, a pessoa poderia inserir um comentário dentro desse tópico. Então, está dizendo, ó, aqui, né, aqui em Botucatu, né, tem pessoas passando fome, etc. Né? Então, agora, o que aconteceria depois que a pessoa dá uma entrada no FOPO? Né? Não dá para, humanamente, compilar tudo que, né, milhões de brasileiros derem entrada no FOPO. Então, precisa ter, né, um sistema aí que o pessoal da área de computação e ciência cognitiva entende bem, já se sabe como fazer isso, né? Um sistema que compile um relatório semanal, né, de todas essas entradas e que dê, né, um relatório sucinto, né, digamos assim, em uma página, né, as tendências que o povo que são detectáveis nas respostas, nas entradas que o povo fez durante aquela semana. E esse relatório, então, seria divulgado nas redes sociais que estão ligadas, né, ao Google, né, ao Facebook, etc., Instagram, por aí afora, certo? Quer dizer, a geração do relatório seria feita no FOPO, seriam computadores do Estado Federal. E a divulgação disso iria para as redes sociais, que as pessoas estão acessando agora diariamente, né? Tem pessoas que o dia inteiro estão consultando, né, redes sociais e tudo mais, certo? Então, seria esse modo de funcionamento. Então, assim seria possível o povo monitorar a ação dos governantes e poderia ter um relatório também de cada estado e de cada município, certo? Não precisamos ficar apenas restritos ao poder federal. Mas em relação ao poder federal, teria um relatório sucinto, né, em que semanalmente nós acompanharíamos os próprios governantes, né, nos três poderes, acompanhariam os governantes e os componentes, né, do judiciário e do parlamento, né, do poder legislativo. Eles acompanhariam o que o povo está sentindo e pensando, né? E isso criaria então um meio de campo entre o povo e os governantes. Acabaria em boa parte com essa distância que existe, né? Que nós votamos em representantes, né? Eles passam lá 4 anos fazendo o que querem, depois a gente perde o contato e perde o controle da ação deles. Então, com o FOPO, a gente poderia semanalmente estar monitorando e gerando um feedback que seria útil para aqueles governantes bem intencionados, aqueles que realmente querem trabalhar pelo interesse do povo, né? É claro que isso seria muito ruim para aqueles representantes que estão agindo em causa própria e gerando prejuízo para o povo, né? Certo? Então, são basicamente essas ideias que eu queria apresentar hoje, né, que são uma síntese, né, do que eu venho trabalhando, né, inclusive com a elaboração de um livro, né, que a gente está terminando o projeto desse livro, vamos submeter a uma boa editora internacional, né, e que procurando
um caminho, né, para a gente poder avançar, né, sem repetir os erros, né, e os becos sem saída do passado, né? A gente precisa aprender com os erros do passado e vislumbrar, né, uma alternativa para o futuro. Tá bom, gente? Então, muito obrigado quem me acompanhou até aqui, né? Por favor, faça seus comentários aqui, né, no YouTube ou então em discussões em outras redes sociais, né, no Facebook, que é a rede que eu mais participo. Vocês fiquem à vontade para se manifestar, fazer críticas construtivas, né, são bem aceitas. Tá bom? Então, um abraço.